O universo da amamentação é sagrado e misterioso. Quantas coisas a gente vai descobrir somente na hora da amamentação mesmo. Mas eu gosto muito de trabalhar com esse universo da amamentação e gosto de alertar para que as pessoas conheçam a sua própria história de amamentação. Se o seu bebê é uma menina, então a mulher, que vai amamentar deve conhecer a sua história de amamentação. Como foi a sua amamentação? Não foi amamentada? A sua mãe teve dificuldade no início da amamentação, abandonou a amamentação depois de um mês, desistiu, teve mastite, o pediatra indicou logo o leite na mamadeira. Qual é a história que você tem para contar? Você amamentou até 2, 3 anos de idade, amamentou até ficar uma criança grande? Enfim, cada pessoa tem a sua história de amamentação. Se seu bebê é um menino, é importante que você também conheça, Vocês dois precisam conhecer a história de amamentação desse bebê menino. A mãe dele amamentou, teve dificuldade de amamentar, o pediatra logo deu o chazinho. Isso era muito comum há uns anos atrás, uns 30 anos atrás. Os pediatras indicavam chazinho, tinha que dar água, e tudo isso atrapalhava a amamentação. Então, tome conhecimento da história de amamentação sua, enquanto mulher que vai amamentar, e do pai da criança, do seu companheiro, mas principalmente do pai da criança. O pai da criança foi amamentado, não foi? Isso vai pesar para uma amamentação de menino. Mas calma, você não vai ficar impedida, nem vai repetir um padrão que aconteceu com a sua amamentação ou com a amamentação do pai do bebê. Não é isso, a questão não é essa. A questão é trazer a consciência à questão e não repetir o padrão. Entendeu? Porque ninguém está condenada a repetir infinitamente o padrão da amamentação que te precedeu, seja sua, da mulher, ou do pai do bebê. Não há esse castigo infinito de repetição. O que há é a necessidade de compreensão e de consciência do que aconteceu, porque vamos dizer assim, que é possível que esse padrão queira se instalar. Mas se você já conhece, você já sabe que não há necessidade de repetir esse padrão, e daí você liberta o padrão, limpa o campo, A gente tem um campo de memórias, ao nosso redor, e que está carregado com as memórias ancestrais, e a amamentação ela não fica longe desses mesmos conceitos. Então, para que a sua amamentação flua bem, é muito importante, antes de começar a amamentar, que você tenha consciência do que aconteceu durante a amamentação sua e do pai do bebê. Esse é o primeiro ponto. Mas eu gosto muito de falar para as pessoas que eu atendo em consultoria ou em cuidados de doulagem, que não existe nada que interfira ou que proíba, que iniba a amamentação. Nada. A boquinha pequenininha, não é o bebê que dorme, não é um palato mais alto, mais curto, não é uma linguinha presa, nada disso impede a amamentação. O que de fato impede a amamentação é chegar a essas informações, qualquer uma dessas informações, e fazer dela um impedimento para amamentar. Porque de fato nada impede a amamentação. Nem linguinha, nem a parte interna da boca, nada, nenhum conhecimento de que a mãe, a avó não amamentou,
Nada disso impede a amamentação. A amamentação ela é uma questão muito mais emocional do que fisiológica. Ela é histórica, ela é ancestral, ela é emocional. E a fisiologia, que é a nossa natureza mamífera, ela funciona simplesmente assim. É um mecanismo automático e ela simplesmente funciona. É isso. Então, você tem conhecimento da fisiologia básica da amamentação e confia que ela vai acontecer, é só se entregar para isso e deixar fluir. Ah, mas a boquinha do meu bebê é assim, eu fui no pediatra, que indicou um odontopediatra, que indicou fono, que indicou... Gente, existem casos extremos de necessidade desses profissionais, mas isso é um percentual muito pequeno, tá? Então, esteja atenta se você está trazendo muita gente para colaborar na sua amamentação. É comum que apenas a consultora de amamentação já dê conta do processo. Agora, se você não tem consciência da história de amamentação sua ou do pai do bebê, aí sim, esse é um impedimento importante que pode acontecer. Então, o alerta é, se você tem consciência dos fatos que aconteceram, você traz ele à tona, limpa, clareia e não repete o padrão. Qualquer outra questão envolvendo a amamentação, é preciso uma segunda e às vezes uma terceira opinião. Não tome nenhuma atitude precipitada com relação à introdução de artifícios ou de cortes e exercícios que irritam e machucam a criança. Não introduza isso antes de pensar muito bem. Qualquer situação extrema deve ser muito bem pensada, consultada e conversada. Eu desejo uma boa amamentação para você.